E aí galera, beleza? Sou o Lucas Tabellini. Galera, como vocês puderam ver no título do vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre o meu processo cirúrgico da hernia inguinal, la hernia inguinale, olha que nome bonito. Fiz assim, a la italiano, mas falei com sotaque francês, né? Só estou enchendo o saco. Falar um pouco pra vocês como é que foi esse meu diagnóstico dessa hernia, como é que foi a minha cirurgia, meu pós-operatório. Eu vou tentar ser o mais direto possível, para o vídeo não ficar muito longo, porque foram uma experiência traumática, me traumatizou, não vou mentir, não vou ficar fazendo na cirurgia gostosa, é a pior experiência da minha vida. Então, vamos pro vídeo. Bom galera, eu fui diagnosticado mais ou menos, eu comecei a sentir um certo incômodo na parte da virilha aqui, depois que eu puxava a caixa, depois... No começo foi basicamente quando eu pegava peso. Aí com o decorrer do tempo, eu comecei a sentir incômodo quando eu dava risada, ou quando eu falava num tom muito alto de voz, e minha voz eu falo alto naturalmente, eu começava a sentir uma espécie de fisgada bem perto da virilha aqui, um pouco abaixo da barriga, mas um pouco acima da virilha também, uma região aqui. Vou tentar deixar uma foto aqui pra vocês entenderem bem. Aí beleza, comecei a me incomodar bastante, falei vou procurar um médico. Na verdade eu dei uma relutada no começo porque eu não gosto muito de ir em médico, eu tenho um certo medo. Quem gosta de ir em médico também? Médico não é um parque de diversão que você vai ali esperando uma notícia boa, né? Você vai no médico realmente porque algo tá fora dos conformes, né? Não tá... Claro, há exceções, mas normalmente não é um lugar muito gostoso que a gente vai, né? Beleza, fui lá, primeiro fui numa clínica aqui no Japão, né? E aí o médico já me diagnosticou como hernia inguinal. E ele falou que tem vários fatores que causam hernia inguinal, como estresse e como pegar peso, né, dependendo do serviço que você faz. E eu falei, bom, eu tô passando pelas duas coisas, né? Eu passava muito estresse. Normalmente eu sou um cara estressado, mas não é que eu sou um cara mal-humorado. Quer dizer, até sou. Mas eu fico estressado muito fácil, mais um serviço, né, que é um lugar meio desagradável, tem hora, né? Tem hora que você não pode colocar suas opiniões em prática, né? Mas enfim, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que fui diagnosticado na clínica, aí ele me encaminhou para o hospital. Lá no hospital o médico fez o mesmo exame, me examinou deitado, depois me examinou em pé, ele me diagnosticou, pediu um monte de exame naquele dia, foi já... Eu vi que o filme de terror começou ali. Ali foi o primeiro capítulo do filme de terror. Porque eu tava com sono, porque eu ia trabalhar ainda à noite. E ele me deu uns 6 ou 7 exames pra mim fazer. A minha mulher tava comigo, eu falei, não, vamos deixar pra outra hora. Eu falei, não, já tá aqui, vamos fazer assim. Minha mulher é assim, se já tá ali, já faz. Eu falei, então beleza, então vamos fazer. Fiz, foi um monte de exame. Eu pesei, eu medi, eu fiz exame de respiração, eu fiz ultrassom. Nossa, foi... cardio, como é que é? Eletrocardiograma, raio-x. Cara, eu só não fiz Papa Nicolau, porque do resto eu fiz tudo. Enfim, aí, beleza. Ele falou pra mim que ele ia ver os exames e aí ia ver o que ia ser diagnosticado. Porque ele tava com a suspeita da hernia inguinal, mas ainda não tinha comprovado. Também não é assim, né? Você tá com hernia inguinal, vamos fazer cirurgia. Então, fiz o exame de sangue também. Aí, beleza. Eu fui pra casa, depois passou acho que uma semana, não lembro muito bem a data. Eu voltei pro médico e ele constatou realmente que você tem hernia inguinal. E só tem duas opções, né? Ou faz cirurgia ou deixa, porque tem alguns casos, galera, que não precisa necessariamente fazer a cirurgia. É alguns casos específicos. No meu caso, precisava, porque já até nessa uma semana que eu fiquei sem ir no médico, ela deu uma piorada, ela aumentou, ela já não voltava quando eu apertava ela. Porque no começo, quando ela inchava, eu conseguia apertar ela, esse caroço que sobe, né, que é uma parte do intestino, pra quem não sabe, que arruma uma espécie de brecha ali, ela acaba saindo, então ela fica assim. Então quando eu apertava ela entrava, certo? Pra dentro do meu corpo, vamos dizer assim. Só que nessa época que eu tava já pronto pra fazer a cirurgia, ela já ficava muito pra fora, então ela já, pra fora assim, ela empurrava meio que a parte da barriga pra fora, e ela não voltava, então doía muito mais do que no começo. E ele falou assim, ó, não tem remédio, não tem tratamento, é cirurgia ou não cirurgia. Como você trabalha com peso, como você, enfim, seu trabalho, ele precisa de força, não tem como, porque tem o risco dela ficar estrangulada, tal da hernia encarcerada também, que é quando fica presa. Aí essa parte aí, perca essa parte do corpo, essa parte que ficou presa, corre um risco, tem que fazer cirurgia de última hora, é outro tipo de cirurgia, muito mais arriscado. Então beleza. Marcamos a cirurgia, eu tava bem normal, bem tranquilo, não tava tenso, embora eu já tinha feito uma cirurgia, só que no Brasil, e eu tinha 8 anos de idade, foi das amígdalas, então eu não lembrava muito bem como que era uma cirurgia. Lembrando que ele sugeriu 2 tipos de método de fazer a cirurgia, uma por corte e a por videolaparoscopia, um nome muito chique, que já me deixou
entusiasmado quando ele falou esse nome, porque eu achei o nome muito bonito, vida laparoscopia, olha só que nome bonito. Enfim, que tolice isso. E aí ele falou que essa é uma cirurgia, a anestesia geral, ou seja, você vai apagar por completo, e eu falei, bom, prefiro apagar por completo do que apagar da cintura pra baixo e ver o cara mexendo comigo ali e eu, pô, 5 horas ali olhando pros lados, não vai ser legal, né? O cara me rasgando inteiro. Preferi fazer por vídeo, fiz por vídeo. Eu tô contando minha experiência pessoal no Japão, tá, galera? Pode ser que no Brasil seja diferente. Depois de um mês, mais ou menos, depois desses exames, passou-se um mês, pra você ter uma ideia, passou-se um mês até o dia da cirurgia. Me internei no domingo pra fazer a cirurgia na segunda-feira, né? Aí beleza, me internei lá no domingo, tudo legal, não tava muito tenso. Chegou na segunda-feira, a minha cirurgia tá marcada pra 1h30 da tarde. Foi normal, um lugar sinistro pra caramba. A experiência de você chegar dentro da sala de cirurgia foi pra lá de assustadora, porque parecia um frigorífico, parecia que eu tava indo pro matadouro, sabe, pro batedouro. Foi bem forte essa cena, me chocou bastante, porque eu falei, caraca, velho. E eu não sei falar japonês, sei muito pouco, mas muito pouco mesmo, uma coisa de médico assim, eu quase não sei nada. Então, minha mulher não pôde entrar comigo dentro dessa parte, então tinha uma tradutora do hospital nessa hora ali comigo, que facilitou muito minha vida. Mas ali entrei na sala de cirurgia, um monte de gente do meu lado, assim, pegando em mim assim, tudo bem, você vai ficar bem, que não sei o que. Eu falei, fudeu, eu vou morrer, velho, acabou pra mim. Ali começa a ficar um pouco mais séria a situação, que você percebe, cara, vai rolar, entendeu? Vai acontecer alguma coisa aqui e eu sou o cobaia da experiência. Mas beleza, o cara lá aplicou os negócios, apaguei normal, bonito. Bonito eu não tava, né? Mas vocês me entenderam. Apaguei bonito. Acordei com o pessoal me chamando, né? Senhor Stabellini, senhor Stabellini. Senhor Stabellini? Eu senti gente nessa hora, só nessas horas também. E galera, eu senti uma queimação muito forte perto dos pontos aqui. Eu não sei explicar muito bem, eu não tive pontos exatamente aqueles pontos tradicionais. Parecia que eu fui, sério, parece que eu fui soldado aqui. Que eu fui, me soldaram com stand. Eu não sei que tipo de ponto é esse, eu não pesquisei sobre. E também acho que, não sei explicar, mas eu tomei 3 pontos aqui. Beleza, acabou a cirurgia, vim pro quarto e minha mulher entrou depois lá, eu tava com oxigênio ainda, né, não podia tirar, fiquei até as 8 horas da noite com oxigênio, e ali começou, na verdade, o pior capítulo da minha vida. Galera, eu sei que pode ser chato eu falar isso pra quem tá assistindo e pretende fazer a cirurgia de hernia inguinal, mas eu acho que é necessário. Eu não posso negar que o meu pior momento foi o pós-operatório. A primeira noite em específico, porque eu tava com muita dor na barriga, eu tava com muita dor nas costas e eu não podia levantar, eu não tinha forças para levantar. Então eu ouvi relatos de pessoas que também fizeram a cirurgia que conseguiram se levantar no primeiro dia, e pessoas que falaram que, nossa, eu demorei para levantar, eu fiquei tipo 3 dias sem levantar. Então vocês têm os dois extremos aí. Eu não sei se cada corpo... Acredito que cada corpo reage de uma forma, cada pessoa tem uma forma de lidar melhor com isso. A minha experiência foi bem ruim. Confesso que se eu tivesse do outro lado, hérnia, ainda bem que ele olhou lá e não tinha, eu ia pensar 2 vezes antes de fazer cirurgia hoje, porque eu não gostei do pós-operatório. Mas vamos lá. Primeira noite foi bem triste, bem complicada. Eu não consegui levantar, eu não consegui pregar o olho uma vez, de dor mesmo. A enfermeira entrava no quarto, aplicava remédio, ela perguntava se tá com dor, eu falava, eu tô com dor. Ela me aplicava, não saciava, o remédio não passava a dor. Só que eu falava, pô, não posso falar pra ela que eu tô com mais dor. Porque ela já entrava tipo de hora em hora e pá, remédio. E isso foi a noite inteira, não conseguia dormir mesmo. Aí 8 horas da manhã, 6 horas da manhã, isso no Japão, tá, galera? A gente acorda, desperta. 7 horas eu fiquei esperando o meu café da manhã, que ele não apareceu, porque eu não podia comer nada ainda. Isso me deixou muito mais tenso, muito mais com dor psicologicamente. Fui no banheiro, não usei sonda, me perguntaram se eu queria usar sonda, eu optei por não, porque eu tinha um certo receio de usar essa sonda. É aquela coisa, você descobre que você tá com a bosta, você vai pesquisar as coisas que tem em relação à bosta. Então eu fui pesquisar, falei, pronto, vamos colocar sonda em mim, eu vou ficar gritando de dor, vai ser tenso, vai ser horrível. Mas me perguntaram, eu falei, não coloca sonda. Quando eu fui no banheiro pela primeira vez, eu urinei praticamente Gillette, me incomodou bastante, mas foi só a primeira vez. O meu medo maior mesmo era em relação às fezes, que não rolou. Não senti dor nenhuma, incômodo nenhum, foi normal, foi tranquilo, ou seja, fiquei bem mais calmo. E ali, o segundo dia foi bem tenso, porque eu não conseguia levantar, e quando eu levantava, o médico falou pra mim, ó, você tem que andar, você tem que se exercitar. No Japão, eles orientam a você não ficar deitado, mas o meu médico falou pra eu
já levantar no primeiro dia, não ficar deitado, já ir se exercitando de andar pelo hospital. Eu tentei fazer isso no quarto, então a primeiro dia foi assim. O segundo dia eu já tava um pouco melhor, mas ainda assim andava com muita dificuldade. Eu recebi alta na quarta-feira, vim pra casa. Depois daquele dia eu confesso que eu senti pouca dor. Eu sinto um pouco de incômodo aqui ainda, perto do ponto da esquerda, né? Mas nada que me incomode. Ainda tô de repouso, o médico pediu pra eu ficar mais um mês em casa, mas depois da cirurgia, ou seja, eu volto... Depois de um mês da cirurgia, você pode voltar a trabalhar. No meu caso, porque eu trabalho com peso. Ele falou lá, se você trabalhasse com escritório, trabalhasse com, sei lá, um serviço que não pegasse peso, você poderia voltar depois de 2 a 3 semanas. Então por isso que eu falo, acho que cada caso é um caso, ele analisa ali, te dá o seu diagnóstico. Galera, eu acho que é isso. Eu acho que eu tentei falar um pouco da minha experiência. Se eu atropelei alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que eu pretendo responder todo mundo. Com certeza, valores, galera, eu não vou falar, porque acho que não tem muito, tipo, não é muito interessante falar, porque eu contei mais as cirurgias, que valores, quanto ficou, isso daí não é muito interessante, porque se você vai fazer a cirurgia no Brasil, já não tem o menor sentido. Se você vai fazer a cirurgia no Japão, o teu médico, tua enfermeira vai falar quanto que vai ser. Então isso é uma experiência mais... Isso aí acho que já não compensa muito falar, beleza? Acho que valores fica em off. Mas, se você tá no Japão, não esquece de pedir o Roken branco também, além do seu Shakai Roken, tá? Que ele te dá tem uma tabela ali de um valor específico que você vai cobrar, que eles vão te cobrar se você ganha um valor X por ano. Eles vão falar isso no hospital, obviamente, mas fica aí a minha dica, pede o Roken branco, tá bom? Galera, se vocês ficaram até aqui, deixe de se inscrever no canal, compartilhar, ativar o sininho, se vocês gostaram do vídeo. Comenta alguma coisa aqui, se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu pretendo responder todo mundo, beleza? Então acho que é isso, galera, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou! See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be. Stop treading on that snooze button, run.